Ela fez um voto de pureza eterna, mas escondeu um segredo que ninguém jamais imaginaria. Uma freira, grávida, em silêncio. E no dia do parto, o que aconteceu dentro daquele convento fez até as paredes estremecerem. Antes de começarmos, já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Respira fundo, porque o que vem a seguir pode abalar tudo o que você acredita. Helena sempre foi diferente. Desde pequena, enquanto as outras meninas sonhavam com vestidos de noiva e festas, ela sonhava com o silêncio. O silêncio das igrejas, o cheiro das velas queimando devagar, o eco das músicas suaves que pareciam flutuar no ar. Aos 17 anos, enquanto seus colegas corriam atrás de paixões de verão, Helena correu atrás de Deus. Entrou para o convento de Santa Clara, um lugar conhecido por sua paz, mas também por seus segredos. Lá, ela encontrou tudo o que buscava: rotina, oração e o conforto da disciplina. Helena acreditava que havia encontrado seu propósito, mas ninguém nunca contou a ela que até dentro das paredes mais sagradas, o coração pode desobedecer. Foi em uma tarde qualquer que tudo começou. O convento recebeu um jovem padre substituto, Miguel. Carismático, gentil e com um sorriso que parecia carregar um mundo de dúvidas. Helena sentiu algo estranho quando o conheceu. Uma mistura de respeito e um calor desconhecido, um frio na barriga que não fazia parte de nenhum sermão. Ela tentou ignorar. Ela tentou rezar mais. Tentou fugir de si mesma. Mas Miguel, sem saber, era como um espelho. Um espelho que mostrava a ela um lado que nunca pôde explorar. Os olhares começaram tímidos. As conversas duravam segundos, mas carregavam horas de pensamentos. Um toque acidental, um livro que caiu das mãos. E de repente, os votos de pureza começaram a parecer pesados demais. Helena acreditava que estava forte o suficiente para resistir. Ela se culpava, chorava à noite, implorava por perdão. Mas como fugir de algo que já está dentro de você? Uma noite, durante a arrumação da capela, seus caminhos se cruzaram de novo. Foi quando o silêncio que ela sempre amou se tornou cúmplice. Helena viveu um único momento de entrega. Um momento que ela tentou enterrar nos corredores frios do convento. Um momento que, em sua cabeça, jamais teria consequências. Mas Deus, dizem, ouve tudo. E no ventre de Helena, crescia uma verdade impossível de esconder. O problema é que, dentro de um convento, nada escapa aos olhos atentos das irmãs mais velhas. Helena começou a sentir o corpo diferente. Os enjoos pela manhã, o cansaço repentino, a forma como seu hábito já não caía da mesma maneira. Ela tentava disfarçar, tentava convencer a si mesma de que era apenas uma fase, um mal-estar passageiro. Mas o tempo não tem piedade. O rosto de Helena começou a perder a cor. As mãos tremiam ao carregar as cestas de pães, e suas ausências nas missas já não passavam despercebidas. A irmã Dolores, uma mulher de olhos finos e passos calculados, foi a primeira a suspeitar. "Você não parece bem, minha filha. Quer se confessar?" perguntou ela, com um sorriso que não era exatamente de compaixão. Helena negou. Envergonhada, assustada e, mais do que tudo, desesperada. Ela passou a evitar Miguel, a fugir dos encontros casuais, a trocar horários para não cruzar com ele. Mas o destino é um mestre em construir armadilhas. Num fim de tarde, enquanto Helena ajudava a recolher os mantos do altar, Miguel entrou. Sozinho. A capela vazia. Apenas eles dois. E foi impossível fingir. "Você está estranha, Helena. O que está acontecendo?" Ele perguntou, se aproximando, tentando entender. "Nada. Não é nada", respondeu ela, sem coragem de encará-lo. "Está sim. Eu sei que está. Você não me olha mais. Você foge. Me diga o que houve." Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas que já ardiam nos olhos. Mas como dizer? Como confessar que o impossível havia acontecido? Eu estou grávida." O silêncio caiu como um trovão. O olhar de Miguel congelou. O som dos sinos da igreja ao longe parecia zombar da tragédia que se desenrolava. "Isso não pode estar acontecendo", ele sussurrou, dando um passo para trás.
como se fosse possível fugir da própria culpa. Ninguém pode saber, ela implorou. Ninguém. Mas era tarde. Lá fora, sem que eles soubessem, Irmã Dolores havia escutado tudo. E seus passos apressados já ecoavam pelo corredor, levando com ela um segredo que poderia destruir vidas. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. O medo era um visitante constante em sua cela. Ela sabia que o segredo não estava mais seguro. Irmã Dolores havia escutado. E no convento de Santa Clara, segredos viajavam mais rápido que o vento. Ela esperava punição, expulsão, vergonha. Mas o que aconteceu no dia seguinte foi algo que Helena jamais poderia imaginar. Ao amanhecer, a Madre Superiora, Irmã Benedita, bateu à porta de Helena. Seu rosto não carregava raiva. Carregava compaixão. Minha filha, venha comigo. Agora. Helena, trêmula, seguiu a madre pelos corredores silenciosos. Elas atravessaram a ala oeste, uma parte do convento que Helena nunca tinha permissão para visitar. Lá, a madre abriu uma porta pesada, e atrás dela estava a Irmã Dolores, de cabeça baixa. Você está segura aqui, disse a madre calmamente. Helena não entendeu. Estava segura? Como? Foi quando Irmã Benedita se sentou e soltou uma frase que pareceu uma pedra no peito de Helena. Você não é a primeira. Helena piscou, confusa. Como assim? A madre suspirou, como quem carregava anos de peso nas costas. Este convento protege há décadas jovens que cometeram erros, filhas de famílias influentes que engravidaram fora do casamento. Moças que seriam desonradas se o mundo soubesse. Este lugar é o refúgio de todas elas. Helena sentiu um nó na garganta. Então, vocês sabiam sobre mim? Irmã Dolores finalmente levantou os olhos e murmurou. Eu também fui uma delas. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Helena, que pensava ser um escândalo sem precedentes, descobriu que seu caso era apenas mais um entre tantos outros silenciados. A madre continuou. Este convento tem um acordo com certas famílias. Acolhemos as jovens. Elas têm seus filhos aqui, em segredo. E depois... Bem, os bebês são encaminhados. Encaminhados? Helena repetiu com o coração disparado. Eles são dados para adoção. Sempre. Você não pode ficar com o bebê. Você sabe disso, não é? O mundo de Helena desabou. Ela pensava que o pior seria o julgamento. Mas agora, o pior era imaginar dar à luz e nunca conhecer o próprio filho. Helena passou os meses seguintes como uma sombra dentro do convento, escondida, silenciada, vigiada. O pequeno quarto onde foi colocada era isolado. As outras freiras fingiam que ela não existia. E Miguel? Ele simplesmente desapareceu. Foi transferido para outra paróquia, longe dali, sem explicações, sem despedidas. Helena sentia-se abandonada, traída, mas o medo era ainda maior que a mágoa. Tudo o que ela sabia era que, ao nascer, seu bebê seria levado, e ela jamais poderia vê-lo. Foi quando um novo personagem entrou em cena. Em um sábado chuvoso, enquanto Helena ajudava a madre a organizar mantimentos, uma figura elegante apareceu no portão do convento. Um homem alto, de terno escuro, com uma pasta nas mãos. Seu nome era Henrique. Ele se apresentou como advogado, mas logo ficou claro que havia muito mais por trás de sua visita. Estou aqui em nome de um cliente muito influente, disse Henrique, enquanto seus olhos pareciam vasculhar a alma de Helena. O cliente era um empresário poderoso, alguém cujo nome não poderia ser pronunciado ali. Alguém que, discretamente, financiava parte das reformas e obras sociais do convento. E o motivo da visita? Ele queria o bebê de Helena. Mas o mais estranho era que ele queria o bebê antes mesmo do parto. Meu cliente soube da situação e está disposto a oferecer toda a assistência necessária. Médicos, transporte, tudo. Mas em troca, a criança deve ser entregue a ele imediatamente após o nascimento. Sem registros, sem questionamentos. Helena ficou em choque. Quem é esse homem? Por que ele quer meu filho? Henrique sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. Não posso revelar. Só posso garantir que, sob os cuidados dele, a criança terá uma vida de luxo, educação
e futuro. Helena sentiu o estômago virar. O bebê que ela carregava já tinha um destino traçado, e ela não tinha direito de escolha. E se eu me recusar? Ela desafiou. O sorriso de Henrique se desfez. Minha querida, você está no convento porque não tem para onde ir. Você depende da proteção desse lugar. E esse lugar depende da boa vontade de certas pessoas. A recusa não é uma opção. O jogo estava armado. E Helena, uma peça minúscula diante de forças que ela jamais entenderia. Mas uma coisa ela sabia. O parto se aproximava. E ela precisava encontrar uma forma de lutar, mesmo que não tivesse aliados. Foi então que, numa madrugada gelada, uma carta chegou escondida sob sua porta. Era de Miguel. Helena, eu sei de tudo. Me encontre na capela às 3 da manhã. Temos pouco tempo. E existe algo que você precisa saber. Urgente. Ela mal podia acreditar. Miguel estava de volta. Mas o que ele sabia? Por que agora? O que poderia ser tão urgente, que não podia esperar até o amanhecer? E sem saber, Helena caminhava para descobrir uma verdade que mudaria tudo. Naquela madrugada fria, Helena entrou na capela às 3 em ponto. As velas tremeluziam, lançando sombras que dançavam nas paredes frias. Miguel já a esperava, o olhar sério, quase desesperado. Helena, não temos muito tempo, disse ele segurando sua mão com força. Eu descobri algo que pode mudar tudo. Ela arregalou os olhos, o coração batendo forte. O quê? Miguel respirou fundo. Seu pai não é quem você pensa que é. Helena ficou sem fôlego. Durante toda a vida, acreditou que seus pais eram pessoas simples, humildes, que a falência da família havia sido um desastre natural. Mas a verdade era outra. Ele comprou o convento, antes mesmo da falência da sua família. Foi ele quem orquestrou tudo para que você fosse enviada aqui. Helena sentiu o mundo girar. Por quê? Miguel baixou a voz, como se a própria capela pudesse ouvir. Seu pai não queria apenas se livrar de você. Ele queria controlar seu futuro. A criança que você carrega não é apenas seu filho. É a chave para um império. Um império? Helena repetiu, incrédula. Sim, o bebê é herdeiro de uma fortuna. Uma fortuna que seu pai não poderia deixar escapar para outra família. Por isso contratou Henrique, o advogado. A ficha caiu. Então Henrique não é só um advogado, é um capanga. Exato. Ele está aqui para garantir que o bebê nunca volte para suas mãos. Helena sentiu uma mistura de raiva, medo e uma tênue esperança crescer. O que vamos fazer? Miguel apertou a mão dela. Vamos lutar. Mas naquela noite, enquanto eles planejavam, Helena não sabia que já estava sendo observada. Irmã Dolores, que conhecia cada segredo do convento, tinha uma carta na manga. Uma carta que mudaria tudo. Novamente. O reencontro com Miguel reacendeu tudo o que Helena tentou enterrar. A culpa, a raiva, o medo, mas principalmente, o que ela ainda sentia por ele. Os dias seguintes foram carregados de tensão. Eles se encontravam às escondidas, traçavam planos impossíveis e discutiam. Muito. Você me abandonou, Miguel. Você foi embora. Helena o acusava, com os olhos cheios de mágoa. Eu fui transferido. Eu não tive escolha. Eles me afastaram de propósito para te deixar sozinha. E você aceitou. Você me deixou aqui. Você acha que foi fácil para mim? Eu te procurei. Eu implorei para voltar. Helena virou o rosto, tentando não ceder, mas ceder era inevitável. Eu te odeio, porque queria te odiar, mas não consigo. Ela confessou, com a voz embargada. Miguel se aproximou devagar, como se temesse quebrá-la. Eu não vim te salvar. Eu vim para lutar ao seu lado. Se você me permitir. Os olhos de Helena finalmente o encontraram. Havia ali um abismo entre o que ela devia sentir e o que o coração insistia em gritar. E se der errado? E se nos pegarem? Então cairemos juntos. Miguel respondeu sem hesitar. A chama entre eles nunca se apagou. E naquela noite, o que começou como um plano de fuga, terminou como uma despedida. Ou um recomeço. Eles sabiam que o tempo estava contra eles, que Irmã Dolores rondava como uma sombra, que Henrique observava cada movimento, e que Helena carregava em seu ventre a última peça de um jogo cruel. Ainda assim, decidiram tentar. Miguel organizou tudo. Um carro, uma rota, uma freira cúmplice.
A madrugada da fuga estava marcada, mas no convento de Santa Clara, as paredes têm ouvidos, e nem todos os aliados são confiáveis. A madrugada da fuga chegou. Tudo estava pronto. Miguel esperava no carro, estacionado discretamente na estrada de terra atrás do convento. Helena, com o coração disparado, caminhava pelos corredores silenciosos com a pequena mochila nas costas e a respiração descompassada. Ela estava prestes a escapar. Mas, quando abriu a porta lateral, Irmã Dolores já estava ali, esperando. Aonde pensa que vai, minha filha? Helena congelou. Eu preciso sair. Sem permissão? No meio da madrugada? Você sabe que não pode. Helena sentiu o desespero crescer. Mas foi então que Dolores abaixou o tom de voz e completou. Mas você vai. Eu vou te ajudar. Helena piscou, confusa. Vai me ajudar? Por quê? Dolores suspirou, com um peso que parecia carregar há anos. Porque eu já estive no seu lugar. E sabe o que eu fiz? Eu obedeci. Eu deixei levarem meu filho. Eu me calei. Eu vivi todos esses anos me odiando por isso. Eu não vou deixar que aconteça com você. Helena sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de poder reagir. Mas... Henrique... Ele está por perto. Se ele me pegar, ele... Dolores tirou algo do bolso. Chaves. Vai pelos fundos, rápido. Miguel está te esperando. E aqui... Ela entregou um envelope lacrado. Aqui está tudo o que você precisa para começar longe daqui. Dinheiro, documentos e um endereço seguro. Por que está fazendo isso? Porque talvez seja a única forma de eu me perdoar. Helena abraçou Dolores com força, como quem abraça uma chance que parecia impossível. Ela correu, passou pelos corredores estreitos, abriu a porta lateral e respirou aliviada quando viu Miguel acenando ao longe. Mas foi quando chegaram à estrada principal que Miguel freou bruscamente. Henrique estava lá, no meio da estrada, sozinho. Ele caminhou lentamente até o carro. Vocês realmente achavam que podiam fugir? Miguel apertou o volante. Helena tremia. Henrique sorriu, como quem já tinha vencido. Eu só vim te dizer uma coisa, Helena. O homem que quer seu bebê não é um estranho. Helena ficou sem ar. Como assim? É o seu pai. Henrique deu um passo para trás. Ele te entregou ao convento. Ele te vigiou todos esses anos. Ele orquestrou tudo. Mas ele nunca quis te destruir. Ele queria... o neto. O mundo de Helena desabou. Henrique virou as costas e caminhou calmamente para a escuridão. Vocês podem correr, mas ele sempre vai encontrar vocês. Sempre. E então, desapareceu. O carro seguiu em silêncio. Helena estava paralisada. O nome que ela evitou pensar durante toda a fuga agora era impossível de ignorar. Seu próprio pai. Ele estava por trás de tudo, desde o início. Ele sabia. Ele manipulou. Ele comprou. Ela queria gritar, mas não saía som. Queria chorar, mas as lágrimas pareciam secas. Miguel apertou sua mão, tentando trazê-la de volta à realidade. Helena, precisamos continuar. Estamos perto da fronteira. Vai ficar tudo bem. Como pode ficar tudo bem, se ele nunca vai parar de nos procurar? Miguel suspirou, pensativo. Talvez a única forma de vencê-lo seja desaparecer de verdade. Eles seguiram até uma cidade pequena, um vilarejo onde ninguém fazia perguntas. Alugaram uma casa simples, longe das estradas principais. Viviam discretamente, se escondendo de olhares curiosos. O bebê nasceu dias depois, um menino, saudável, forte. Helena o abraçou com tanta força que parecia tentar protegê-lo não só do mundo, mas da própria história. Ela o chamou de Gabriel. Mas a paz foi curta. Uma manhã, enquanto Miguel buscava mantimentos, um envelope foi deixado na porta da casa. Sem remetente, sem marcas, apenas um envelope bege. Dentro, havia uma única folha. Você pode fugir o quanto quiser, mas ele é meu neto. Eu sempre vou saber onde encontrá-lo. Assinado. Seu pai. Helena sentiu o corpo gelar. Ela olhou para o bebê nos braços e, pela primeira vez,
entendeu que talvez aquela guerra nunca tivesse fim. Talvez fugir não fosse suficiente. Naquela noite, sentada ao lado do berço, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida. No dia seguinte, Miguel encontrou apenas um bilhete sobre a mesa. Eu te amo, mas o perigo me persegue. Preciso ir para um lugar onde nem ele, nem você consigam me encontrar. É a única forma de proteger Gabriel. Cuide dele e nunca pare de amá-lo. Helena havia desaparecido. Deixou tudo para trás. Família, amor, até a si mesma. Ela não queria mais ser uma fugitiva. Ela queria ser invisível. E dizem que nunca mais foi vista. Mas, todos os anos, no aniversário de Gabriel, um envelope anônimo chega à casa. Dentro, sempre há a mesma coisa. Uma pequena vela branca e um bilhete simples. Eu sempre estarei com você, mesmo que você não me veja. Feliz aniversário, meu filho. E é assim que, às vezes, o amor se torna um segredo eterno. Algumas histórias não precisam de um final feliz. Elas precisam apenas ser contadas. Helena fez uma escolha que poucos teriam coragem de fazer. Ela abriu mão do amor da sua vida, da maternidade ao seu lado, da própria identidade. Tudo para proteger quem mais amava. Ela se tornou um fantasma, uma mãe invisível, uma mulher que decidiu apagar a si mesma para que seu filho pudesse viver em paz. E Miguel, ele nunca deixou de procurar, nunca se casou, nunca saiu daquela cidadezinha. Criou Gabriel com o coração dividido entre a gratidão e a dor de não tê-la ao seu lado. Mas sabe o que é mais curioso? Mesmo sem nunca conhecer o rosto da mãe, Gabriel cresceu sentindo que havia algo a mais. Que alguém o observava de longe. Alguém que, ano após ano, lhe enviava aquela vela branca. Porque, no fundo, Helena nunca quis desaparecer por completo. Ela só queria proteger, sem ser vista. Às vezes, o amor mais puro é aquele que abre mão de tudo. Até de si mesmo. Agora me conta. E você? Até onde iria por alguém que ama? Você teria coragem de desaparecer, por amor? Deixa seu comentário, porque eu quero muito saber de onde você está assistindo. E claro, curte esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal porque aqui, as histórias podem ter finais felizes, ou não. Nos vemos no próximo vídeo.